Oi, eu sou Keila Santana e começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o texto da Previdência será votado em segundo turno a partir de 6 de agosto e defende que o Senado reinclua estados e municípios na reforma. Assim que a Previdência for para o Senado, outra reforma vai tomar conta da Câmara, a tributária. A comissão especial que vai debater o texto já foi instalada e o desafio também é incluir União, estados e municípios numa só proposta. E você vai ver também. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias será feita na primeira semana de agosto. O relator da LDO diz que o texto está praticamente fechado. O presidente Jair Bolsonaro veio novamente de surpresa à Câmara e defendeu a indicação do filho dele à Embaixada dos Estados Unidos. É tempo de férias e, apesar do frio, muita gente não abre mão de passar os dias de sol na piscina. A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou uma proposta que exige a instalação de dispositivos de segurança para evitar que a diversão vire acidente. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que pretende colocar a reforma previdenciária em votação em segundo turno no plenário nos dias 6 e 7 de agosto, logo após o fim do recesso parlamentar. A expectativa do presidente é repetir o placar do primeiro turno quando o texto foi aprovado com boa folga de votos. No dia 8 de agosto, a proposta já seguiria para o Senado. Rodrigo Maia defendeu que os senadores reincluam estados e municípios na reforma e encaminhem as modificações à Câmara por meio de uma proposta de emenda à Constituição paralela. Maia disse ainda que os deputados de todos os partidos precisam colaborar para aprovar as alterações que o Senado fizer. O déficit previdenciário dos estados cresceu nos últimos 4 anos, cresceu 40 e poucos bi, de 40 para 80 já está em 100 bi. E vai continuar crescendo uma projeção de mais 40, 50 bi nos próximos anos, nos próximos 4 anos. Isso significa menos 40 bilhões de capacidade de investimento de estados, né, no momento em que os estados hoje, tirando um ou dois, poucos têm capacidade de investimento. Então, se você não controlar esse gasto, como a gente está terminando de controlar, né, na Câmara com a PEC da Previdência, os gastos do governo federal, nós vamos ter cada vez mais dificuldade que os estados paguem os salários, paguem as próprias aposentadorias e pensões e façam também investimentos. Então é claro que eu sou a favor que se organize o sistema, mas no caso dos estados, principalmente, tem um embate político, a gente não pode deixar de dar clareza a ele, né? Clareza é que tem estados onde os governadores estão defendendo a inclusão de seus estados, mas os seus deputados estão votando contra. Isso gerou, né, o conflito na Câmara, por isso a Câmara tirou. É por isso que a gente pede que já no Senado a gente já possa ter uma votação da parte dos estados um pouco mais ampla, porque isso já sinaliza que na Câmara você vai ter um ambiente de voto, podendo chegar inclusive a quase todos os deputados, né? Porque, como eu disse, a federação é governada por todos os partidos que têm representação na Câmara, e vai ser importante que todos os governadores dos 27 estados colaborem quando essa PEC voltar para a Câmara, ela chegando no Senado primeiro e depois voltando a PEC paralela, para que a gente possa ter uma votação com apoio de todo mundo. O texto da reforma da Previdência, aprovado pelos deputados em primeiro turno, aumenta o tempo necessário para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários do trabalhador, eleva alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e fixa regras de transição para quem está no mercado. A repórter Cláudia Lemos mostra o que vai à votação em segundo turno aqui na Câmara e a opinião de governo e oposição sobre a possibilidade de reinclusão dos estados e municípios na reforma lá no Senado. De acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, agora existe uma idade mínima para aposentadoria, que é de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. A idade terá de ser combinada com um tempo mínimo de contribuição, de 15 anos para mulheres e homens. Quem já está trabalhando vai poder escolher uma das chamadas regras de transição. Na principal delas, a condição vai ser a mulher completar 30 anos de contribuição e o homem 35. Aí, a mulher poderá se aposentar a partir dos 57 anos de idade e o homem a partir dos 60, desde que trabalhe a mais um período igual ao que faltar para completar os 30 ou 35 anos de contribuição na data em que a reforma passar a valer.
Ou seja, se estiver faltando 1 ano para se aposentar, na nova regra você terá de trabalhar 2 anos. A reforma também muda o que você paga para o INSS. Quem ganha menos vai pagar menos, a partir de 7,5% do salário. E quem ganha mais vai pagar mais. Na prática, as faixas vão até cerca de 11% na iniciativa privada e 16% no serviço público federal. Quanto você vai receber de aposentadoria depende de uma conta. Com a idade mínima mais o tempo mínimo de contribuição, você terá direito a 60% da média de todos os salários. A partir dos 20 anos para os homens e dos 15 anos para as mulheres, cada ano trabalhado a mais aumenta o valor em 2 pontos percentuais. Para receber 100% da média, homens vão ter de contribuir por 40 anos e mulheres por 35. Tem exceções. Professores e professoras da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio poderão se aposentar com 25 anos de contribuição. Professoras vão precisar ter pelo menos 57 anos de idade e professores 60. Na transição, eles terão de alcançar 5 anos a menos de idade, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro. Já policiais federais, rodoviários e policiais civis do Distrito Federal passam a ter idade mínima de 55 anos para se aposentar. As mulheres ainda precisam de 25 anos de contribuição e 15 de atividade policial. Os homens, 30 anos de contribuição e 20 no cargo. Na transição, a idade mínima vai ser de 52 anos para mulheres e 53 para homens, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro. A reforma também trata da pensão, que esposa, esposo ou filhos menores recebem em caso de morte da pessoa que contribuía para a Previdência. A pensão passa a ser de 50% da média dos salários ou de 50% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia, mais 10% por dependente até o limite de 100%. Mas não pode ser menor do que o salário mínimo, se o pensionista não tiver outra renda formal. O BPC, benefício que é pago a idosos muito pobres e a pessoas com deficiência, não mudou. A aposentadoria dos trabalhadores rurais também não. O texto aprovado pelos deputados não vale para os servidores públicos dos estados, como a maioria dos professores, os policiais militares e os bombeiros. O governo tirou todo mundo, tirou os policiais, tirou os militares, e os estados e municípios não vieram na reforma da Previdência. Então, quem entrou se prejudicou, não é? Na minha opinião, vai virar uma fake news fazer uma reforma da Previdência sem tratar de estados e municípios. Então, me parece que o Senado vai incluí-los, que na Câmara não terá guarida, que a Câmara Federal não colocou e, portanto, não apoiará a inclusão de estados e municípios. Quero crer que essa feição constitucional do Senado ajudará na sensibilidade para que estados sejam incluídos lá. Acabando com um prêmio à irresponsabilidade fiscal que ocorre hoje no Brasil. Os estados que quebram as suas previdências recebem socorro do Tesouro da União e os estados que não quebram não recebem nada. Então, acho que a gente dá uma solução para os 3 entes federativos é a gente parar de premiar a irresponsabilidade fiscal. No segundo semestre, será a vez da reforma tributária entrar em cena. A comissão especial que vai analisar mudanças na cobrança de impostos sobre consumo de bens e serviços no Brasil já foi instalada. Tem proposta da Câmara, do Senado já em análise e o governo vai enviar a dele. Assim como na reforma da Previdência, mais uma vez, o desafio é incluir estados e municípios na proposta. O presidente da Câmara participou da instalação da Comissão Especial da Reforma Tributária, uma forma de demonstrar a importância dessa proposta de emenda à Constituição que ele comparou à PEC da Reforma da Previdência. A reforma tributária é um desafio diferente da previdenciária. A previdenciária, ela unifica a federação e, de alguma forma, divide a sociedade. A tributária divide a federação e unifica a sociedade. O nosso desafio é harmonizar, né, essas divergências para que a gente consiga, como na previdenciária, espero eu, ter também um texto que organize melhor o sistema tributário brasileiro. A proposta foi apresentada na Câmara pelo deputado Baleia Rossi.
prevê a criação do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, juntando os seguintes tributos: o IPI, o PIS e a COFINS do governo federal, o ICMS dos governos estaduais e o ISS das prefeituras. A transição seria feita em 10 anos, com o aumento da alíquota do IBS, à medida em que diminuiria a alíquota desses 5 impostos, até eles deixarem de existir. Também, pouco a pouco, num prazo de 50 anos, o IBS deixaria de ser cobrado no local de origem, ou seja, de produção, e passaria a ser pago totalmente no destino, ou seja, no local da venda do bem ou serviço. A arrecadação do imposto iria para um caixa separado do Tesouro Nacional e o governo federal, os estados e os municípios teriam acesso automático à fatia de recursos pertencentes a cada um. Claro que existem resistências às mudanças. A comissão especial da Câmara vai fazer o debate com prefeitos, com governadores e com todos os setores da economia. O relator da PEC acha natural o Senado também ter instalado uma comissão sobre a reforma tributária. A proposta discutida pelos senadores terá como base uma PEC relatada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que foi aprovada no ano passado por uma comissão especial da Câmara. Nós podemos fazer a nossa Constituição lá e o Senado fazer a deles, e nós vamos nos encontrar num bom termo. Empossado presidente, o deputado Wildo Rocha vai agora discutir com a comissão um calendário de trabalho. A intenção é chegar a um texto final que obtenha maioria dos votos e permita que a PEC seja votada pelo plenário da Câmara ainda neste ano. Estamos querendo ver se até o mês de outubro se conclui a análise da proposta do Baleia Rossi, baseado no estudo do Bernardo Api, para que a gente possa entregar ao plenário para votar. A facilidade que nós temos aqui hoje com essa proposta que o Baleia Rossi apresenta é que os atores políticos estão convencidos de que é necessário ser feita uma reforma. Governadores, prefeitos, deputados, senadores. Então fica um ambiente mais fácil de se aprovar. A fase de transição também apresentada pelo Baleia, ela é muito boa. 10 anos para os contribuintes, 50 anos para os entes da federação, o que facilita as negociações e facilita a aceitação por parte daqueles que possam vir a perder, ou o município ou o estado, ou alguns municípios ou alguns estados. Porque ao longo dos anos vai se diluindo a diferença que venha a promover essa proposta do Baleia Rossi. A Comissão Mista do Orçamento também marcou para o início de agosto a discussão e votação do relatório do deputado Cacá Leão sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO 2020 prevê o salário mínimo de R$ 1.040 sem ganho real, déficit primário de R$ 124 bilhões para o governo federal, crescimento de 2,5% do PIB, o Produto Interno Bruto, e fundo eleitoral de até 3 bilhões e 700 milhões de reais para financiar as campanhas municipais de 2020. Em julho, os trabalhos da Câmara ficaram concentrados na votação do projeto da reforma da Previdência e a discussão do relatório do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, a LDO, ficou para agosto. O governo, quando mandou a proposta para cá, por exemplo, na questão do salário mínimo, ele mandou com o que diz na Constituição, né, que é apenas com a inflação. Até o ano passado estava vigente a regra que dava o percentual do PIB dos últimos 2 anos e mais a inflação. Isso daria uma diferença de R$ 11 no salário mínimo. E cada real no salário mínimo são 300 milhões, então a gente estava falando de 3 bilhões e 300 mil reais de impacto no orçamento do governo federal, e eu recebi um pedido para que não mexesse nessa questão e acabei atendendo o pleito do governo. Agora existiram diversas emendas e eu acredito que a gente vai receber bastante destaque nessa questão. Na saúde, foi fixado um gasto mínimo por habitante, o que pode aumentar o total de recursos para essa área, com o crescimento da população. Foi também ampliado o número de ações que não podem ter recursos bloqueados pelos chamados contingenciamentos, como os projetos prioritários das Forças Armadas, do Fundo Nacional de Segurança Pública e da Educação.
O relator fez alterações no projeto enviado pelo Executivo. Somente os servidores militares tinham previsão de reajuste salarial na proposta do governo. O relator incluiu autorização para dar reajuste também aos servidores civis. O governo fica com a bola para ele entender e para ele decidir o que é que ele vai querer fazer na questão do aumento dos servidores. Se ele vai dar apenas aos militares, se ele vai dar para todo mundo, isso depende também muito do que vai acontecer com a nossa economia, né? Se a gente tiver um crescimento econômico, se as coisas melhorarem, eu acredito. Mas eu acho que não era função desse Congresso barrar um ou outro. Se ele tivesse mandado sem ninguém, com a proibição de aumento para todas as categorias, eu teria acatado. O fundo público que financia as despesas com a eleição também ganhou mais recursos. A previsão é gastar até 3 bilhões e 700 milhões de reais na campanha de 2020 para prefeitos e vereadores. O texto está pronto, está protocolado já, os partidos, as pessoas estão tendo acesso a ele, e aí a gente vai, assim que a gente voltar, no começo, na primeira semana de agosto, eu acredito que a gente deva votar ele na comissão e deva votá-lo também no plenário do Congresso Nacional. Outro ponto que está na proposta de orçamento para o ano que vem é a revisão dos subsídios, que são as vantagens financeiras oferecidas pela União a alguns setores da economia. Uma comissão especial discute desde março reduzir esses benefícios em 0,5% do Produto Interno Bruto ao ano até 2022. Após 3 meses de trabalho, a comissão especial estima em mais de 300 bilhões de reais os subsídios concedidos pelo governo federal a cada ano. Os subsídios são benefícios e isenções dados a pessoas físicas e jurídicas para entidades privadas e públicas. Eles podem auxiliar o sustento de um grupo familiar ou o desenvolvimento financeiro de um setor da economia. São 3 os tipos de subsídios analisados pela comissão. Os financeiros pressupõem taxa de juros ou preços uniformes, os creditícios, que garantem empréstimos mais baratos, e os tributários, relacionados a isenções fiscais e renúncias de receitas. A comissão vai mapear valores e destinos, além de apresentar sugestões que minimizem perdas. Para o relator do colegiado, essas concessões também devem ser vantajosas para a economia do país. Temos que avaliar com cuidado, com critério, porque é certo que através de política fiscal você estimula o desenvolvimento regional, o desenvolvimento econômico de determinados setores, que isso ajuda a desenvolver o Brasil. Mas tem que ser feito com critério. Você não pode transformar o subsídio em margem de lucro para empresário. Você tem que fazer do subsídio um instrumento para induzir o desenvolvimento econômico. Para o primeiro vice-presidente da comissão, transparência é indispensável em contratos que envolvam receitas públicas. Qualquer subsídio, antes de ser dado, ele tem que fazer o estudo de impacto, ele tem que apontar o que ele quer dar de ganhos ou o que ele quer gerar de resultados, tem que colocar prazo e nós temos que ter ferramentas de medição desses resultados. O relatório final deve ser apresentado em setembro deste ano. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro veio novamente de surpresa aqui na Câmara para uma sessão solene e defendeu a indicação do filho dele à Embaixada dos Estados Unidos. É tempo de férias e, apesar do frio, muita gente não abre mão de passar os dias de sol na piscina. A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou uma proposta que exige a instalação de dispositivos de segurança para evitar que a diversão vire acidente. É só um instante. O presidente Jair Bolsonaro esteve novamente de surpresa aqui na Câmara dos Deputados. Ele participou de uma sessão solene em homenagem ao Comando de Operações Especiais do Exército e falou sobre a indicação do filho dele à Embaixada dos Estados Unidos. A decisão repercutiu aqui na Câmara. Durante sessão solene, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância dessa unidade das Forças Armadas. Meus parabéns e meu reconhecimento a todos vocês. Falar do Comando de Operações Especiais, ministro Jorge, é falar de entrega sincera, de abnegação própria, de obsessão inquebrantável pelo cumprimento da missão. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou para falar sobre os desafios que o Brasil enfrenta atualmente. Temos um problema pela frente. Estamos resolvendo juntamente com parlamentares. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça.
estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns pouquíssimos ainda reagem, mas serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa. O que eu mais quero é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial. O presidente da República também voltou a falar sobre a possível indicação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Nós vamos fazer esse apelo no sentido de que ele não aceite esse convite, de que ele tenha a grandeza de resistir a essa ação que é de nepotismo e, mais do que isso, essa ação de desprestígio a uma das instituições mais respeitadas do Brasil, como eu disse, que é o Itamaraty. É uma decisão do presidente, o STF tem a súmula vinculante e a nomeação do presidente, na verdade, é para agentes políticos, né? E aí não entra a questão do nepotismo. Então essa hipótese está totalmente afastada, respeito os juristas que pensam dessa maneira. A indicação de Eduardo Bolsonaro terá de ser aprovada pelos senadores na Comissão de Relações Exteriores depois de uma sabatina e pelo plenário do Senado com votação secreta, como determina o regimento da Casa. Esse processo pode levar quase 2 meses. Em tempos de projetos com penas mais duras para a criminalidade, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a inclusão do princípio da insignificância no Código Penal. A proposta está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. Mas o que seria insignificância do ponto de vista jurídico? A senhora acha certo uma pessoa ser presa por furtar um pão? Não. Não. Por qual motivo? Por qual motivo? Não que seja certo. Talvez ele não teve outros meios, não querem dizer que ele está certo no que ele fez, entendeu? Ele chegou ao princípio da insignificância. A insignificância não tem a menor importância para mim, né? O substitutivo da deputada Margarete Coelho, aprovado na CCJ, trata dos crimes de potencial ofensivo irrisório. No caso de um pescador que foi pego com 12 camarões e uma rede, numa época do defeso. Essa conduta, à primeira vista, configuraria crime ambiental. E o juiz, analisando que o resultado dessa conduta não era merecedora de sofrer uma reprimenda penal, ele decidiu descaracterizar o tipo por considerar essa conduta insignificante. Para a deputada Margarete Coelho, é importante distinguir os criminosos que praticam o ato apenas uma vez e aqueles que são contumazes. Deixar claro que a questão da reincidência, deixar claro de que não haja, que não seja uma prática contumaz, né? E que também a reincidência não esteja abrigada nesse princípio da insignificância. Isso já existe na doutrina, mas não estava ainda na nossa legislação. Então agora sim, agora isso vai ser inserido na legislação e isso vai ser também uma forma de desafogar o Poder Judiciário. É tempo de férias e, apesar do frio, muita gente não abre mão de passar os dias de sol com folga na piscina, principalmente as crianças. E é com elas que acontece a maioria dos acidentes na água, que podem até terminar em morte. A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou uma proposta que exige dos donos de piscina a instalação de dispositivos de segurança para evitar que a diversão vire acidente. Pelo texto, o dispositivo tem que ser manual para facilitar a interrupção de emergência dos sistemas automáticos da piscina e permitir o salvamento do banhista, além de evitar acidentes, como quando o cabelo fica preso no ralo e a sucção de partes do corpo humano. O aparelho instalado na casa de máquinas da piscina deve ser certificado pelo Inmetro. Você deixa ele no local visível e quando acontece um acidente, a pessoa vai lá e com um simples toque no botão desliga o sistema e a sucção para. Josadak construiu essa piscina no jardim há 3 anos, depois que filhos e netos insistiram muito. Gosto muito de água, eu nasci praticamente na água.
Gosto muito de nadar, brinquedo que envolve água. A piscina de Josadac não tem mecanismo para interrupção emergencial do funcionamento. Para proteger a neta, Maria Luísa, Josadac usa um sistema bem mais antigo. O cuidado basicamente que eu tomo é quando tem criança tomando banho, eu não saio de perto da piscina, fico o tempo todo olhando para ele não ir para o fundo. E fico, toda vez é isso. Pela proposta aprovada na comissão, a responsabilidade pela segurança das piscinas deve ser compartilhada. O banhista tem que manter o comportamento responsável, defensivo e respeitar as regras e a sinalização. Já os proprietários devem respeitar as normas de fabricação, construção e uso, além, claro, de ter equipamentos de segurança instalados nas piscinas. É muito mais barato ter um guarda-vidas do que passar por situações de constrangimento, de sofrimento e principalmente de perdas de vidas. A obrigatoriedade de contratar guarda-vidas treinados para fazer segurança nas piscinas, como estava previsto no texto original da proposta, foi retirada pelos senadores. O projeto aprovado aqui na Câmara prevê também punição para quem não respeitar as normas para as piscinas. As penas vão de advertência e multa até a interdição do local, além da cassação da autorização para o funcionamento. O projeto prevê também que o alvará de funcionamento ou o habite-se só será concedido pelas prefeituras se o lugar atender às regras de segurança de piscinas previstas em lei. Esses anos todos eu venho assistindo crianças e notícias de crianças, adultos que sofrem traumatismo raquimedular, que morrem afogada por sucção em piscina, que a mãe distrai ou o pai distrai um minutinho e distrai e acontece, a criança invade alguma área e sem condição de nadar cai na água e morre. É isso. Você pode rever a Revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!